Ele era um dos homens mais ricos e famosos do país. Dono de mansões, carros de luxo e uma carreira consagrada, Roberto Carlos estava acostumado a ser servido, bajulado, aplaudido. Mas foi naquele dia, sentado à mesa de um restaurante sofisticado em Florianópolis, que sua vida virou de cabeça para baixo, e, mais importante ainda, que a vida de um menino foi completamente transformada. Lucas, um garoto de 5 anos, acostumado a dormir nas ruas e a ser tratado como invisível, teria sua história virada ao avesso por um gesto inesperado daquele homem acostumado ao estrelato. Um menino esquecido pelo mundo acabaria encontrando, naquele momento improvável, um futuro inteiro pela frente. Antes de te contar tudo o que aconteceu e como esse encontro mudou para sempre a vida de Roberto, principalmente a de Lucas, já aproveita para se inscrever aqui no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias marcantes como essa, e comenta aqui embaixo de onde você está nos assistindo. É sempre incrível saber até onde essas histórias estão chegando. Aquele dia parecia comum. Roberto Carlos havia terminado mais um show e decidiu jantar em um restaurante conhecido pela elite catarinense. Ao seu redor, risos contidos, vinhos caríssimos sendo servidos, garçons circulando com discrição impecável. Até que uma vozinha fraca e improvável interrompeu o luxo do ambiente. "Moço, posso comer o resto do seu prato?" Aquela frase cortou o silêncio como uma lâmina. Todos olharam, alguns com espanto, outros com nojo, mas Roberto ficou imóvel, encarando aquele menino magro, sujo, de olhos imensos. Era Lucas. Naquele momento, algo dentro de Roberto que estava adormecido há anos acordou. Talvez tenha sido a lembrança de Camila, sua amiga de juventude que ele nunca esqueceu. Talvez tenha sido o olhar do menino, tão parecido com o dela. Ou talvez tenha sido apenas a verdade escancarada diante de seus olhos. Toda a fama do mundo não tinha valor diante da fome de uma criança. O que Roberto não imaginava era que Lucas era mais do que apenas um menino faminto. Ele era seu afilhado, filho de Camila, que havia morrido anos antes e deixado a guarda do garoto justamente para ele. Só que ninguém contou isso para Roberto. Eduardo, pai biológico de Lucas e ex-marido de Camila, escondeu tudo, o testamento, a história, a herança. Preferiu entregar o menino ao sistema, para poder continuar vivendo às custas da fortuna deixada por Camila, enquanto Lucas sofria nas ruas. A partir daquele instante, Roberto tomou uma decisão que mudaria tudo. Não era só sobre ajudar um menino desconhecido. Era sobre reparar um erro, cumprir uma promessa esquecida, e finalmente fazer algo que realmente fizesse sentido em sua vida. E foi assim que começou uma jornada marcada por luta, traição, coragem e redenção. Uma história que mostra que mesmo os mais poderosos podem ser transformados pelo amor, e que mesmo os mais esquecidos podem ter um futuro brilhante quando alguém decide lutar por eles. Fica comigo até o final, porque essa história ainda tem muitas reviravoltas e uma lição poderosa sobre o que realmente importa. Roberto Carlos era uma daquelas figuras que pareciam inalcançáveis. Com mais de 3 décadas de carreira, uma agenda lotada, uma equipe que cuidava de tudo à sua volta e fãs em todos os cantos do Brasil, ele estava no topo do mundo artístico. Mas, por trás das luzes, do carisma no palco e das entrevistas ensaiadas, existia um homem solitário, cansado, e que já não encontrava mais sentido na rotina luxuosa que levava. Vivia entre hotéis 5 estrelas, camarins decorados e aplausos que, embora intensos, não preenchiam o vazio que carregava quando as cortinas se fechavam. Era um homem respeitado, querido, mas profundamente desconectado das raízes humanas que um dia o motivaram a cantar. Naquela noite em Florianópolis, ele jantava sozinho. Era mais uma viagem para mais um show em mais uma cidade. O restaurante era caro, o prato refinado, o ambiente elegante. O tipo de lugar onde ninguém esperaria ver uma criança em situação de rua. E foi exatamente isso que quebrou a bolha em que Roberto vivia há anos. Lucas surgiu como uma ruptura. Um menino franzino, com os pés descalços, roupa rasgada e um olhar que misturava medo e esperança. Ele não implorava, não fazia escândalo. Apenas pediu o resto do prato. E isso foi o suficiente para parar o tempo. Lucas tinha apenas 5 anos, mas carregava no corpo os sinais de uma infância dura. Já havia sido acolhido por abrigos mais de uma vez, mas sempre acabava nas ruas, fugindo de maus tratos, negligência ou simplesmente porque não suportava os olhares de piedade. Era esperto, mas calado. Carente, mas orgulhoso. Quando viu Roberto naquela noite, ele não sabia quem era aquele homem. Não reconheceu o artista, nem se importava com isso.
Viu apenas alguém com comida, sentado em uma mesa grande, com pratos intocados e uma expressão pensativa. E decidiu tentar a sorte. O encontro entre esses dois mundos tão distantes foi como o encaixe de peças de um quebra-cabeça esquecido. Quando Roberto olhou nos olhos de Lucas, algo se acendeu nele. Era como se visse uma sombra do passado, algo que lhe era familiar, mas que não conseguia identificar de imediato. A conexão foi instantânea, embora silenciosa. Pela primeira vez em anos, Roberto não teve vontade de terminar seu prato, mas sim de entender o que havia por trás daquela presença tão inesperada. O contraste não poderia ser maior. De um lado, o símbolo da fama, da segurança financeira, do sucesso midiático; do outro, o retrato cru da desigualdade, da infância perdida, da falência de um sistema que deveria proteger. A mesa do restaurante virou palco de algo muito maior do que um jantar. Virou o ponto de encontro entre o passado e o presente de Roberto, e entre a dor e a esperança de Lucas. À medida que a conversa se desenrolava, entre poucas palavras, respostas tímidas e silêncios pesados, Roberto começou a fazer perguntas. Descobriu o nome do menino, a ausência dos pais, a vida na rua. E, quando ouviu o nome da mãe, Camila, sentiu o chão desaparecer. Camila. Seu amor platônico de juventude. Sua amiga mais leal. A mulher com quem havia perdido contato anos atrás. A mulher que, ao que tudo indicava, era a mãe de Lucas. Esse era o elo. Era por isso que aquele menino despertava tanto desconforto e tanta empatia. Era por isso que Roberto não conseguia se levantar e ir embora. E foi nesse momento que a dúvida virou decisão. Roberto não podia simplesmente pagar uma refeição e seguir adiante. Não dessa vez. O vazio que carregava fazia sentido agora. E o menino que pedia sobras, sem saber, estava prestes a receber tudo que sempre lhe foi negado: atenção, proteção e um lar. Roberto passou a noite em claro após o encontro com Lucas. O menino tinha sido acolhido temporariamente por funcionários do restaurante, mas a imagem dele, tão pequeno e faminto, não saía da cabeça de Roberto. Pela primeira vez em muito tempo, sua mente não estava tomada por músicas, contratos ou palcos. Estava tomada por perguntas: como Camila havia morrido? Por que ele nunca soube do filho dela? Onde estava o pai dessa criança? E, acima de tudo, por que Lucas estava sozinho? Na manhã seguinte, Roberto começou a buscar respostas. Acionou sua equipe para investigar o passado de Camila. Ele precisava entender o que havia acontecido com ela, principalmente, com o filho que agora estava diante dele. A descoberta foi devastadora. Camila havia falecido 3 anos antes, vítima de um câncer agressivo. Nos últimos meses de vida, tentou entrar em contato com Roberto, mas ele estava em turnê na Europa. As mensagens nunca chegaram. E o pior, em seu testamento, Camila deixava claro que seu desejo era que Roberto ficasse com a guarda de Lucas. Mas esse documento nunca foi validado. A razão? Eduardo. Eduardo era o ex-marido de Camila e pai biológico de Lucas. Após o falecimento dela, ele assumiu a guarda, mas desapareceu com o menino meses depois. Alegou à justiça que Camila não havia deixado nenhum testamento formal e que não havia ninguém próximo da família apto a cuidar da criança. Com isso, conseguiu apagar os rastros da herança que Lucas deveria receber e o abandonou à própria sorte. Usou o nome do filho para acessar parte dos bens deixados por Camila, depois fugiu, deixando Lucas entregue ao sistema. Roberto sentiu-se tomado por uma mistura de culpa, indignação e urgência. A culpa por não ter estado presente no momento mais difícil da vida de sua amiga. A indignação por saber que alguém tão cruel como Eduardo tinha passado impune por tanto tempo. E a urgência de fazer algo por Lucas, que agora sabia ser seu afilhado, e, mais do que isso, o elo final que o ligava à memória de Camila. Não foi uma decisão fácil. Roberto nunca havia cogitado ser pai. Seu mundo era feito de compromissos profissionais, voos constantes, entrevistas, gravações. Mas nada disso parecia ter mais importância diante da situação de Lucas. A burocracia, no entanto, seria um obstáculo imenso. Legalmente, ele não tinha nenhum vínculo direto com o menino. O testamento havia sido ocultado. E Eduardo, mesmo ausente, ainda constava como responsável legal. Foi então que Roberto decidiu ir à justiça. Contratou o advogado Dr. Henrique Almeida, especialista em direito de família, e deu início a uma batalha legal para reverter o que considerava um crime silencioso contra Lucas. A primeira audiência foi marcada, mas Eduardo reapareceu antes disso.
Entrou com um pedido de guarda provisória, alegando que Roberto, apesar da fama e dos recursos, não tinha vínculo sanguíneo com a criança. A imprensa começou a especular. Sites de fofoca mencionavam a suposta adoção polêmica de Roberto Carlos. Mas o que acontecia longe dos holofotes era muito mais sério. Marina Silva, uma assistente social responsável pelo caso de Lucas, apresentou documentos e depoimentos que revelavam o histórico de negligência e abandono de Eduardo. E mais, conseguiu acesso ao testamento original de Camila, finalmente anexado ao processo. Lucas, por sua vez, não entendia bem a complexidade do que acontecia. Mas sabia que pela primeira vez alguém estava lutando por ele. E isso bastava. Esse foi o início de uma longa disputa judicial e emocional, marcada por reviravoltas e decisões arriscadas. Roberto não lutava apenas por um menino. Lutava contra anos de omissão, contra um sistema falho e contra o próprio passado. E no fundo, sabia que essa luta não era apenas por justiça, era também por redenção. A batalha pela guarda de Lucas, que começara com documentos e depoimentos, se intensificou de forma imprevisível. O que parecia ser um caminho razoavelmente sólido para Roberto Carlos virou uma estrada tortuosa quando Eduardo, agindo com frieza calculada, conseguiu uma liminar provisória para retomar a guarda de Lucas, alegando que Roberto o havia retirado do sistema de forma ilegal. Sim, Eduardo estava de volta, não por afeto ao filho, mas por interesses financeiros. Com os bens de Camila cada vez mais difíceis de acessar, viu em Lucas uma nova moeda de troca. Ou retomava a guarda e usava o nome do menino para recuperar controle sobre os recursos que haviam sido bloqueados, ou perderia tudo. Usou documentos falsificados, e seu advogado, especialista em brechas jurídicas, entrou com um pedido agressivo de reversão da tutela provisória, jogando a mídia contra Roberto. Durante esse período, Roberto viu seu nome virar manchete novamente, mas agora pelas razões erradas. Cantor é acusado de sequestro de menor, diziam algumas manchetes sensacionalistas. Ele passou a evitar entrevistas e apresentações. Não porque temesse a opinião pública, mas porque tudo o que importava agora era proteger Lucas, que já chamava Roberto de tio com carinho e gratidão. Dr. Henrique Almeida, o advogado de Roberto, teve que agir rápido. Junto com Marina Silva, assistente social responsável pelo acompanhamento psicológico de Lucas, reuniu provas mais profundas contra Eduardo, laudos médicos mostrando negligência, testemunhos de vizinhos que viram o menino sendo deixado sozinho por dias, e por fim, extratos bancários que mostravam movimentações suspeitas usando o nome de Lucas. Esses dados começaram a mudar o rumo do processo. A audiência principal foi marcada para dali a 2 semanas. Era uma corrida contra o tempo. Eduardo, percebendo que a balança da justiça começava a pender contra ele, tentava cada vez mais manipular a situação. Chegou a procurar a mídia para dizer que Roberto estava usando o menino como objeto de marketing emocional, que o cantor queria bancar o herói e adotar Lucas apenas para limpar sua imagem. Mas a verdade estava clara para quem olhasse mais de perto. Roberto se afastara dos palcos, perderá contratos, recusará convites para turnês internacionais. Estava investindo tudo, tempo, dinheiro e sanidade, na missão de cumprir a promessa que Camila um dia lhe fizera. Tudo o que queria era oferecer a Lucas o que ele nunca tivera: segurança, amor e um lar de verdade. Na audiência, a presença de Lucas comoveu o tribunal. Sentado ao lado de Marina, o menino permaneceu em silêncio, mas os olhos denunciavam tudo: medo, esperança e, ao mesmo tempo, confiança em Roberto. Doutora Patrícia Moura, especialista em direitos da criança, foi chamada como perita e reforçou o laudo emocional que mostrava o vínculo afetivo entre o menino e Roberto. Ela foi categórica: separá-los agora seria traumático. Lucas já foi abandonado uma vez. Permitir que isso ocorra de novo seria uma falha irreparável do Estado. O juiz pediu 48 horas para analisar os documentos e os depoimentos. Durante esse tempo, Roberto e Lucas ficaram reclusos em casa. Era como esperar uma sentença de vida ou morte. Quando finalmente a decisão saiu, foi um alívio parcial. A guarda provisória ficou com Roberto até que o processo fosse encerrado definitivamente, e Eduardo foi proibido de se aproximar de Lucas. Mas o conflito estava longe do fim. Na noite seguinte, Eduardo desapareceu da cidade. E na semana seguinte, numa manhã comum de aula, Lucas não apareceu na escola. Um vazio tomou conta de todos. O que parecia uma batalha vencida estava prestes a se tornar o momento mais desesperador da vida de Roberto.
O que parecia ser um momento de alívio após a decisão judicial logo se transformou em um pesadelo angustiante. Na manhã seguinte à audiência, Lucas desapareceu da escola. A notícia se espalhou rapidamente, trazendo um choque profundo para todos que o conheciam, especialmente para Roberto Carlos, que sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Eduardo, percebendo que perderá a batalha legal e que sua única saída para continuar controlando Lucas seria por meios ilegais, cometeu o ato mais desesperado e cruel: sequestrou o menino. Sabia que a liminar que garantirá a guarda provisória a Roberto ainda estava vigente, mas, aproveitando uma falha momentânea na fiscalização, conseguiu retirar Lucas da escola sem ser notado. Roberto recebeu a notícia enquanto ensaiava para um show. Seu mundo começou a desmoronar. Imediatamente, acionou o delegado Carlos Mendes, que assumiu o comando da operação para encontrar Lucas. A busca começou com intensidade total, mobilizando equipes da polícia local e da capital, além de contar com o apoio do advogado Dr. Henrique Almeida e de Marina Silva, a assistente social que acompanhava o caso desde o início. O ponto de partida foi o único objeto que Lucas carregava consigo, uma pequena caixinha de música, presente de Camila. A melodia suave e triste se tornaria o símbolo de esperança e o guia para encontrar o menino. Roberto, desesperado, visitou os lugares que conhecia, as ruas por onde andou com Lucas, enquanto a polícia vasculhava áreas próximas e cidades vizinhas. A busca levou as equipes para uma cidade pequena e isolada no interior de Santa Catarina. Lá, entre casas abandonadas e matas densas, ouviu-se pela primeira vez a caixinha de música tocando à distância, guiando os policiais até o esconderijo onde Eduardo mantinha Lucas. Ao chegar ao local, o delegado Carlos Mendes encontrou Eduardo exausto, acuado, com o menino em seus braços. O confronto que se seguiu foi carregado de emoção e tensão. Eduardo, pela primeira vez, revelou seu verdadeiro desespero e fracasso como pai. Ele não queria machucar Lucas, embora suas ações fossem injustificáveis. Sua voz tremia ao confessar que nunca fora capaz de ser o pai que o menino precisava, que sempre esteve dominado pelo medo de perder sua própria liberdade e riqueza. Roberto chegou logo em seguida, correndo para abraçar Lucas. O menino, apesar do medo, sentiu-se seguro nos braços do cantor, que lhe sussurrou palavras de conforto e prometeu nunca mais deixá-lo sozinho. A cena foi profundamente catártica. Um homem poderoso, famoso e admirado pelo mundo inteiro, ajoelhado diante de um menino que, apesar de tudo, ainda carregava um brilho de esperança nos olhos. O sequestrador era capturado, e o menino, finalmente, livre para viver a vida que merecia. Após o resgate, Eduardo foi levado sob custódia e logo começou a ser investigado por uma série de crimes: sequestro, fraude, abuso e manipulação financeira. A justiça finalmente parecia se preparar para puni-lo à altura de seus atos. No entanto, para Roberto, a vitória teve um preço alto. O processo judicial, as despesas com a busca, o afastamento dos palcos e o desgaste emocional cobraram seu tributo. A fama e o dinheiro que ele havia acumulado ao longo dos anos começaram a se dissipar diante das batalhas que enfrentava para proteger Lucas. Mas naquele momento, segurando o menino em seus braços, nada mais importava. Era o início de uma nova vida, uma transformação profunda para ambos. Roberto não era mais apenas uma estrela da música, agora, era um guardião, um pai escolhido pelo coração, disposto a lutar contra tudo e contra todos para garantir um futuro digno para Lucas. Após o resgate dramático de Lucas, Roberto Carlos sentiu um misto de alívio e preocupação. Ter o menino em seus braços novamente era a prova viva de que a luta havia valido a pena, mas a realidade logo mostrou que essa vitória tinha um preço alto demais. A batalha legal, o desgaste emocional e os custos financeiros começaram a cobrar seu tributo. Eduardo foi preso e indiciado por sequestro, fraude, abuso e manipulação financeira, crimes que chocaram a opinião pública e deixaram clara a extensão da maldade que ele havia imposto àquele garoto. A justiça, finalmente, dava sinais de que puniria o ex-marido de Camila pelos atos cometidos. No entanto, a situação para Roberto era diferente. Sua fama como cantor e seu estilo de vida luxuoso estavam sendo profundamente afetados. O tempo que passou afastado dos palcos para se dedicar integralmente a Lucas custou caro. Contratos foram cancelados, shows adiados e a imagem pública sofreu abalos por conta das notícias envolvendo o desaparecimento e a disputa pela guarda do menino. Mais do que isso, as despesas com advogados,
deslocamentos e o tratamento psicológico de Lucas consumiram grande parte de sua fortuna. Roberto teve que aceitar uma dura realidade: não poderia mais manter o mesmo padrão de vida que tinha antes. Isso significava mudanças drásticas. Ele vendeu parte de seus bens, alugou sua mansão em Florianópolis e decidiu se mudar com Lucas para uma cidade pequena no interior de Santa Catarina. O luxo deu lugar à simplicidade, e o brilho das luzes dos grandes palcos foi substituído pela tranquilidade de uma nova rotina. Apesar das perdas, Roberto nunca duvidou da importância daquela escolha. A prioridade era garantir que Lucas tivesse um lar estável, amoroso e seguro. A mudança foi difícil para ambos, principalmente para o menino, que ainda carregava as marcas dos traumas vividos, mas encontrou na nova vida um espaço para se curar e crescer. A rotina no interior era diferente, mas cheia de significados. Roberto se dedicava a cuidar de Lucas, acompanhando de perto seu desenvolvimento e suas necessidades. Eles frequentavam a escola local, onde Lucas começava a construir novas amizades e se integrar à comunidade. Pouco a pouco, o menino recuperava a alegria de viver, sorriso após sorriso, mostrando uma resiliência que impressionava a todos. Além disso, Roberto começou a se envolver em projetos sociais locais. Inspirado pelo que Lucas havia vivido, sentiu que precisava fazer mais do que simplesmente proteger seu filho. Queria ajudar outras crianças vulneráveis, que enfrentavam dificuldades parecidas ou até piores. Assim, surgiu a ideia de fundar uma escola comunitária, um espaço onde a educação e o cuidado seriam prioridades. O cantor usou suas economias restantes para abrir essa escola, comprometendo-se a dedicar seu tempo e energia para que ela fosse um lugar de esperança. Lucas, agora com 8 anos, já ajudava nas pequenas tarefas, mostrando um brilho especial no olhar quando falava sobre as crianças que encontrava por lá. Para ambos, a escola representava muito mais do que um projeto, era uma nova missão de vida, uma forma de transformar dor em esperança. As noites eram preenchidas por conversas sinceras entre Roberto e Lucas, onde o menino aprendia sobre a importância do amor, da justiça e da compaixão. Roberto, por sua vez, descobria um sentido renovado para sua vida, que ia muito além dos aplausos e da fama. Ele se tornava um verdadeiro pai, disposto a renunciar a tudo pelo bem de Lucas. No entanto, mesmo com essa nova estabilidade, os desafios não desapareceram completamente. A batalha legal ainda não havia sido concluída definitivamente, e a incerteza pairava no ar. Mas Roberto estava determinado a continuar lutando, agora não apenas como uma celebridade, mas como um homem que descobriu o verdadeiro significado da família e da responsabilidade. A transformação que Lucas trouxe para a vida de Roberto era clara e profunda. O menino que um dia pediu as sobras de um prato em um restaurante sofisticado agora era o motivo pelo qual Roberto acordava todos os dias com vontade de fazer a diferença. A fama e o dinheiro tinham perdido espaço para o amor e o compromisso. Essa nova vida, simples e cheia de desafios, era a prova de que a verdadeira riqueza estava nas conexões humanas e na capacidade de transformar o mundo ao redor, mesmo que começasse por apenas uma criança. A nova vida no interior de Santa Catarina não era marcada por mansões, câmeras ou luxo, mas sim por terra batida, o canto dos pássaros ao amanhecer e uma rotina de reconstrução emocional. Para Roberto e Lucas, esse cenário representava muito mais que uma mudança geográfica, era um renascimento. Com o tempo, o que antes era adaptação virou rotina, e a rotina virou propósito. Logo nos primeiros meses após a mudança, Lucas, agora com 8 anos, começou a frequentar a escola pública da pequena cidade. No início, o menino mostrava sinais evidentes de retraimento. Evitava contato com outros colegas, demorava a confiar nos professores e sofria com pesadelos recorrentes. Mas a presença constante e afetuosa de Roberto ajudava a quebrar, pouco a pouco, as barreiras que o trauma havia construído. Roberto fazia questão de acompanhar Lucas até a escola todos os dias. Ele ficava esperando do lado de fora, lia livros, conversava com os vizinhos. Com o tempo, tornou-se uma figura querida na comunidade. Aos poucos, as pessoas deixaram de vê-lo apenas como o famoso cantor e passaram a enxergá-lo como alguém verdadeiramente comprometido com a cidade, principalmente com as crianças. Foi nesse ambiente que a ideia da escola comunitária começou a ganhar forma. Roberto, inspirado pelas histórias de outras crianças da região, muitas delas em situação de risco ou abandono, sentiu que precisava fazer algo maior. Ele já tinha salvado uma vida. Agora, queria multiplicar esse impacto. Com o dinheiro que restava de sua carreira,
comprou um terreno simples, onde antes havia um galpão abandonado, e começou a construir ali algo que fosse além de paredes e cadeiras, um refúgio. A escola comunitária foi batizada com um nome simbólico, Casa Camila, em homenagem à mãe de Lucas, a mulher cuja memória unia tudo aquilo. Camila representava o amor, o cuidado e a esperança que Roberto queria transmitir a cada criança que passasse por ali. A população, tocada pela iniciativa, começou a se voluntariar. Pedreiros ofereceram serviço gratuito. Professores aposentados se candidataram para dar aulas. Donas de casa preparavam merendas. Era uma transformação coletiva. Enquanto isso, Lucas florescia. Com acompanhamento psicológico, carinho e estabilidade, ele passou a se destacar como um menino sensível e inteligente. Começou a escrever pequenas histórias, gostava de ensinar os colegas que tinham dificuldades em leitura e matemática, e, mais do que tudo, sentia-se seguro. Pela primeira vez, Lucas tinha um lar de verdade e sentia que fazia parte de algo maior. O vínculo entre ele e Roberto também crescia de forma profunda. Não era mais apenas o cantor que acolheu um menino, era um pai em essência, com erros, acertos e uma dedicação que só quem ama de verdade compreende. Nas conversas noturnas, sentados no alpendre da casa simples que dividiam, falavam sobre o futuro da escola, sobre como poderiam ajudar mais crianças, e sobre Camila, sempre presente nas memórias e nas decisões. A transformação de Roberto era evidente. Aquele homem que antes vivia entre compromissos, camarins e multidões, agora sentia plenitude em ensinar uma criança a escrever o próprio nome, em ouvir Lucas rir no pátio da escola ou em construir um balanço de corda com as próprias mãos. Ele não havia perdido sua fama, havia trocado o brilho superficial dos holofotes pelo brilho genuíno dos olhos de uma criança que aprende. A Casa Camila tornou-se um símbolo de reconstrução. Não apenas para Lucas, mas para Roberto e para todas as crianças da comunidade. O que começou como um ato de compaixão num restaurante em Florianópolis agora era um projeto concreto que mudava vidas diariamente. E, no centro de tudo isso, estavam dois corações marcados pelo passado, mas guiados pela vontade de fazer diferente. A Casa Camila, que nasceu de uma dor profunda e da vontade de transformar vidas, se tornou algo muito maior do que Roberto um dia imaginou. Com o passar dos anos, o projeto cresceu não apenas em estrutura, mas em significado. Era mais do que uma escola, era um santuário de esperança para crianças que, como Lucas, carregavam feridas invisíveis, fome de carinho e sonhos esquecidos. Lucas, agora com 16 anos, era uma presença constante e vibrante na escola. Ele já não era apenas um aluno, era mentor, amigo e inspiração. Nos corredores da Casa Camila, as crianças mais novas o seguiam como quem acompanha um herói. Sempre paciente, sempre disposto, Lucas passava os recreios ensinando os pequenos a ler, ajudando em deveres ou simplesmente ouvindo, algo que ele sabia, por experiência própria, o quanto podia salvar um dia difícil. Com o apoio de Roberto e da comunidade, a escola passou a oferecer oficinas de música, artesanato, teatro e, principalmente, rodas de conversa. Ali, as crianças podiam falar de seus medos, suas perdas e sonhos. Um espaço de escuta e cura, onde ninguém era apenas um número do sistema. Roberto fazia questão de participar de tudo. Apesar da idade e de já não ter a mesma energia dos palcos, ele nunca se ausentava das reuniões pedagógicas, das apresentações das crianças e dos projetos que brotavam da criatividade coletiva. Em uma cerimônia marcante, a escola recebeu a visita de representantes de ONGs internacionais e foi reconhecida como referência em educação humanizada e comunitária. Mas mais impactante que qualquer prêmio ou placa foi o discurso que Lucas fez naquele dia. Com voz firme e olhar emocionado, ele contou sua história, desde o dia em que pediu restos de comida num restaurante até aquele momento em que ensinava outras crianças a se levantarem. Meu nome é Lucas, e eu sou prova de que o amor pode resgatar qualquer um. A plateia, composta por moradores, voluntários e crianças, se emocionou. Roberto, sentado discretamente ao fundo, enxugava uma lágrima silenciosa. Aquele menino que um dia ele abraçou por instinto agora ensinava ao mundo sobre compaixão. Era o ciclo da transformação se completando. Ao final da cerimônia, as crianças entregaram a Roberto uma placa feita à mão, com letras coloridas e tortas. Obrigado por plantar sonhos. A placa foi pendurada na entrada da escola, substituindo a antiga com o nome formal da instituição. A Casa Camila agora era conhecida como a Escola dos Sonhos Plantados. A cidade também mudou.
Inspirados pela iniciativa, outros projetos sociais surgiram. Jovens que foram alunos da Casa Camila voltavam como professores voluntários. Famílias inteiras passaram a colaborar com alimentos, livros, roupas. A transformação individual de Roberto e Lucas havia se irradiado, criando um novo tecido social, mais justo, mais solidário. Lucas começou a sonhar alto. Queria estudar pedagogia, abrir novas unidades da escola em outras cidades, formar mais educadores preparados para acolher e não apenas ensinar. E, o mais emocionante, queria contar a história de sua vida para inspirar outros meninos invisíveis do Brasil. Com o apoio de um jornalista amigo de Roberto, começou a escrever um livro com o título provisório, O Prato que Mudou Tudo. Na última cena dessa etapa da jornada, vemos Roberto e Lucas sentados no banco do pátio da escola, observando as crianças brincarem ao entardecer. Entre risos, vozes e o som do vento passando pelas árvores, Roberto pergunta: "Você imaginava isso tudo, Lucas?" E o menino, já com semblante de jovem homem, responde: "Eu só imaginava ser amado. O resto veio junto." A Casa Camila se tornava, naquele instante, não apenas o legado de uma promessa feita anos atrás, mas a prova viva de que a dor pode ser o início de algo extraordinário. Fim de tarde na cidade pequena do interior catarinense. O céu alaranjado tingia os telhados simples, e o pátio da escola comunitária, agora conhecida como Escola dos Sonhos Plantados, ecoava as vozes das crianças correndo, rindo, aprendendo a ser felizes de novo. No banco sob a árvore que Camila um dia plantou, estavam sentados dois amigos inseparáveis, Roberto e Lucas. A mesma árvore que assistiu a tanta dor no início, agora abrigava sombra para uma história que virou raiz. Roberto olhou para Lucas, e com aquele sorriso tranquilo de quem finalmente encontrou o que procurava a vida toda, disse: "Você sabe que eu pensava que o auge da minha carreira era cantar para multidões." Lucas sorriu de volta. E não era. Era. Mas hoje, ele fez uma pausa, vendo duas crianças compartilhando um brinquedo no canto do pátio. "O melhor aplauso que eu já recebi é esse som aí." "O som de criança feliz?" perguntou Lucas. "O som de um futuro que vai ser melhor do que o passado." Nesse momento, uma das crianças se aproximou com um desenho nas mãos. Era uma caricatura do Roberto com um microfone, e do lado dele, Lucas com um livro gigante aberto. Embaixo, escrito com letras coloridas: "Obrigado por ensinar a gente a sonhar." Roberto segurou o papel como se fosse um troféu. De fato, ali, naquele pedacinho de papel, estava resumido o que nem a fama nem os discos de platina tinham conseguido lhe dar: um legado vivo. Lucas, agora aos 16 anos, dava aulas de reforço em leitura para os menores. E, sempre que podia, contava sua história, com uma pitada de humor, porque, segundo ele, ninguém quer ouvir só tristeza. Sua parte favorita era quando dizia: "E tudo começou porque eu pedi a comida de um cantor famoso. E, olha só, ele me deu um futuro inteiro no lugar." As crianças riam, impressionadas. Um menino até perguntou uma vez: "Tio Lucas, e se você tivesse pedido a comida de um jogador de futebol? Será que você teria virado atleta?" Lucas gargalhou. "Provavelmente eu teria ganhado uma bola. Mas não troco essa escola por nenhuma Copa do Mundo." Naquele mesmo dia, Roberto pegou seu violão velho e fez uma pequena apresentação improvisada na varanda da escola. Cantou para as crianças, para os professores voluntários, para os moradores. Não era um show como os de antigamente, mas cada acorde parecia mais significativo agora. A última música foi dedicada a Camila. E no fim, quando os olhos se encheram de lágrimas, ele concluiu: "Eu prometi que cuidaria dele. Mas no fim, ele é quem cuidou de mim." A plateia aplaudiu, alguns choraram, outros riram, e todos ali sabiam que estavam diante de algo raro, um final feliz que, na verdade, era só o começo de algo ainda maior. E já que você chegou até aqui, me responde uma coisa: já pensou que um gesto simples, como dividir um prato de comida, pode mudar o destino de alguém? Pois é, a vida é feita desses encontros inesperados que transformam tudo. Se você gostou dessa história, não esquece de se inscrever no canal agora mesmo. Tem muita história assim para te emocionar, te inspirar e, quem sabe, te fazer mudar a vida de alguém também. Deixe o seu like para apoiar esse tipo de conteúdo e comenta aqui embaixo de onde você está nos assistindo. A gente adora saber até onde essa mensagem está chegando. E lembra, às vezes, o prato que você divide é o prato que salva. Até o próximo vídeo. E, como diria o próprio Lucas,
Se for para mudar o mundo, que seja começando pelo seu bairro.